Meu nome é Josiele Stenassato e eu sou antropóloga aqui no Museu Paranaense. A exposição Meiterê é resultado de um processo de chamamento público voltado a estudantes indígenas universitários. Foram abertas 3 vagas e, através de entrevistas e do preenchimento de um formulário, essas 3 vagas foram preenchidas pelos estudantes Robson, Ivanisa e Camila. Esse processo de seleção, através de um chamamento público, né, de bolsistas indígenas, foi um formato que a gente considerou adequado, que daria bons frutos para um processo de curadoria compartilhada. A gente já vinha com essa intenção de colocar, né, abrir as portas para sujeitos indígenas contarem suas próprias histórias através das suas próprias visualidades, expressões artísticas, oralidades, enfim, suas formas de expressão. E esse processo da entrada dos 3 bolsistas indígenas, que aconteceu em maio de 2022, ele se estende até hoje, agora em março de 2023, é que está se encerrando o contrato. A gente desenvolveu essa exposição, Meiterê, Histórias Recontadas, e os bolsistas ainda ficaram a cargo de contribuir com o processo de criação de uma ação educativa para essa exposição, para que a exposição continue dando frutos e que esses frutos também tenham essa pegada do colaborativo, do participativo, para que as escolas que vêm acessar essa exposição hoje pronta possam ouvir também, através das narrativas do Robson, da Iva, como foi fazer uma exposição, como foi entrar nesse museu, como foi participar do cotidiano do museu público, poder colocar suas próprias perspectivas e narrativas num lugar que até então isso não era tão usual. Essa não é a primeira ação colaborativa com pesquisadores externos ao museu. O museu já vem de algumas experiências com isso nos últimos anos, mas essa era uma experiência muito aguardada pela gente, né? Esse processo de entrada e de efetivação contratual também, de alguma maneira, desses sujeitos que fossem colaborar com a exposição, né? Que foi o que aconteceu, né? A gente fez um contrato de estágio, esses 3 bolsistas permaneceram aqui no museu, permanecem agora até março. E então acho que isso abre perspectivas para que as ações colaborativas, de uma maneira séria, estruturada, planejada, bem projetada, que isso permaneça, que não... Para a gente, esse processo da exposição Meiterê só permite pensar que as próximas exposições e próximos projetos precisam ser colaborativos e participativos. Não é mais possível que os agentes museais continuem autossuficientes em suas exposições, falsamente autossuficientes, né, nas exposições, contando histórias dos outros para si mesmos, né? A gente acredita que o museu ele tem que agora olhar para frente e construir sempre possibilidades para que o museu seja cada vez mais plural. A exposição Meiterê, ela é uma exposição indígena que ela aborda várias temáticas e ela vai desde a arte, a contos, a música, enfim, ela aborda várias coisas ao mesmo tempo, várias etnias que a gente também queria passar, isso no Meiterê. Mas ela é basicamente uma exposição de curadores indígenas para falar sobre cultura indígena em si. E a gente queria passar o máximo de identidades indígenas numa exposição feita por 3 estudantes indígenas, né, no caso. Tem sido muito enriquecedor na questão pessoal para mim, porque eu aprendi muito com a exposição. Assim como eu pude contribuir bastante para a exposição, eu aprendi muito com ela. No dia da abertura, eu citei que para mim foi um reencontro, não só com o museu, que o primeiro museu que eu visitei quando eu cheguei em Curitiba foi o Museu Paranaense, mas também foi um reencontro com a história do meu povo, né? Que quando eu entrei na reserva técnica e vi várias peças indígenas que pra gente
que é indígena não são peças, são entes, né? Porque são coisas sagradas, são coisas que a gente entende como pertencentes à nossa história, né? Então, são essas coisas. E participar dessa curadoria foi importante não só para a minha identidade indígena, mas como colocar no espaço não indígena, representantes indígenas, no caso. Então, se começar a descolonizar os museus também é muito importante, né? Então, essa foi uma das partes mais importantes para mim. A gente dividiu a exposição em 5 núcleos. A gente decidiu esse número porque a gente estava pensando em mais coisas, mais objetos. Então, para a gente deixar mais enxuta, passando uma coisa que a gente queria passar desde o início, a gente decidiu fazer 5 núcleos, que é o primeiro que a gente estava, e esse é o segundo, que o nome desse núcleo é Findeiras e Guardiões, carregando suas histórias. E cada nome do núcleo é um livro, um poema, uma música de algum autor indígena. Então, basicamente esse núcleo, né, como o nome já diz, Findeiras e Guardiões carregando suas histórias, é sobre mulheres indígenas. Então, aqui a gente vai ver as mulheres em vários aspectos, desde ser mães a pessoas que lutam para manutenção da história, no caso, né? São elas que vão repassar essa cultura, né? A língua mãe, o artesanato, o modo de viver indígena. São elas que passam para os filhos e isso percorre toda a nossa história, né? Então, a gente coloca as mães aqui com as tipóias, que são esses materiais que são usados para carregar bebês, né? Então, e elas não carregam esses bebês, elas carregam essa história, essa culturalidade indígena. Então, aqui vai ter as tipóias, aqui vai ter as bonecas, e vocês podem perceber que desde a matéria-prima original, no caso, que são as tradicionais, até as atuais, que são de lã, que as mulheres foram se moldando a partir da falta, da escassez da matéria-prima, né? Então a gente vê aqui também as bonecas Carajá e as bonecas que são atuais, né? Essas eram feitas de artesanato, mais tradicionais, que são feitas para as crianças brincar, mas essas aqui também elas foram criadas a partir do momento da necessidade das pessoas se enxergarem em brinquedos e tudo mais. Por exemplo, uma coisa que eu sempre digo da outra vez que a gente veio aqui fazer a visita com o pessoal, que quando as meninas negras, né, eu acho que vocês vão entender melhor que ninguém, iam numa loja de brinquedos e não viam bonecas, as Barbies negras, elas não se sentiam representadas. Assim, as nossas crianças indígenas também se sentem. Então, elas nasceram nessa necessidade, né, de comercialização, das crianças se sentirem mais representadas. Então, hoje, vários coletivos, várias mulheres, elas trabalham com esse tipo de boneca, né, para comercializar. E ali, né, a gente vai falar mais sobre as nossas anciãs, as nossas ancestrais, que a gente já falou, que eu já falei, que são essas mulheres que carregam essa cultura, que elas passam essa cultura pra gente. Mas também, ao mesmo tempo, a gente vai falar sobre mulheres no momento de lutas indígenas e representações femininas, no caso. Aqui a gente vai ter um focar da Juliana Querechu, que é uma liderança aqui do sul, né, do Paraná. Ela é uma cacica da Ilha da Caatinga, onde ela vive. E aqui esse cocá viajou para vários lugares, então ele tem um significado muito importante. Já fui para a COP com ela também, onde ela deu um discurso lá. E também tem as fotos da Marcha das Mulheres, que acontecem de 2 em 2 anos, com representações de mulheres indígenas, né? A Sônia Guajajara, todo mundo conhece quem é. E também tem a Tuíra, né? Que ela é uma representação indígena muito forte de mulheres antigas nossas, que foram uma das primeiras pessoas a baterem de frente com pessoas não indígenas para conquistar seu espaço e seu lugar na aldeia, nas comunidades, enfim.
베고야 에하러 갈리 기저고야 여냐 어베나 뭐더게 기저고가리 여냐야 호베 내 지나보 기저노 내 지나보 기저노야 오세 해보와에만 야야 바갑 기저노야 오세보 내 지나보 기보네 기저노야 오세